Bom, estamos online então. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula do curso Paisagens Naturais do Brasil. Hoje recebemos o professor Antônio Carlos de Barros Correia para tratarmos sobre o Brasil semiárido. Antônio, mais uma vez, muito obrigada pelo aceite. É uma honra tê-lo aqui conosco no curso. Vou fazer rapidamente uma apresentação da trajetória do professor Antônio e aí passo a palavra a ele. Então, o professor Antônio Carlos de Barros Correia é graduado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado pela mesma instituição e doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista e estágio sanduíche na Universidade de Durham, no Reino Unido. Seu pós-doutorado também foi realizado na Universidade Estadual Paulista. Atualmente é docente da Universidade Federal de Pernambuco, atuando nos programas de pós-graduação em Geografia e em Arqueologia. Já foi vice-presidente da UGB, membro também do Conselho, LD do Grupo de Estudos do Quaternário do Nordeste Brasileiro, o GEQUA, e do Laboratório de Geomorfologia do Quaternário, também da UFPE, e atua principalmente em geomorfologia do Quaternário, geomorfologia do semiárido do Nordeste do Brasil, geomorfologia histórica e estrutural, aplicação de índices morfométricos na análise geomorfológica e na análise geossistêmica. Então, Antônio, em nome da UGB, eu agradeço a sua disponibilidade em participar aqui do nosso curso. Já temos um número bom de pessoas aqui nos acompanhando. Gostaria de lembrar a todos e todas que estão aqui que, por favor, se inscrevam a partir do link que estará disponível aqui no chat em breve. Deixem suas questões, indicando, por favor, que é uma questão, ok? E aí, ao final, eu retorno para que a gente faça, então, esse bate-bola com as questões que forem colocadas aqui. Então, Antônio, vou compartilhar aqui sua tela, ok? Ótimo. Eu já peço desculpas se eventualmente eu não conseguir voltar, porque a internet e a luz oscilaram aqui, mas o Guilherme está a postos, então a gente não vai ter nenhum problema, qualquer coisa, só ele volta aqui no meu lugar. Mas eu espero que transcorra tudo bem até o final. Eu estou removendo meu vídeo, mas qualquer coisa estou por aqui. E passo a palavra a você. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite à UGB. E eu queria saudar os colegas geógrafos, estudantes, professores, pesquisadores que se inscreveram no curso da UGB, baseado no livro que foi publicado o ano passado, pela Springer, Springer Verlag, e um livro que trata da geografia física do Brasil. E o nosso grupo de estudos da Universidade Federal de Pernambuco, o GEQUA, o Grupo de Estudos do Quaternário do Nordeste, ficou encarregado justamente do capítulo do semiárido. Então, quando solicitaram essa apresentação, a gente fica sempre naquele dilema, né? Como é geografia física, mas a gente trabalha mais diretamente com a geomorfologia, como a gente construir uma ponte, já que a geografia física ela também tem a interação antrópica, ela também vê os impactos do homem na paisagem e ela também, obviamente, lida com os outros componentes estruturadores da paisagem, de solos, vegetação, além, obviamente, dos gatilhos climáticos. Então, eu tentei fazer uma síntese desse capítulo. Acho que a Carol vai compartilhar com vocês também esse material. É um material bastante ilustrado e tem um texto que acompanha a sequência dos slides. De antemão, eu gostaria já de agradecer a presença dos colegas, dos amigos. Já vi que o Beto, da UNB, está por aí, a Simone, querida amiga da URCA, o professor Cleiton, a professora Laís, da Federal de Alagoas. Então, vamos lá, certo? Vamos começar e, no final, então, a gente vai fazer
abrir para perguntas e eu vou tentar trazer mais ou menos uma síntese do que foi esse trabalho apresentado no capítulo da Springer, certo? Então, basicamente, eu só queria um retorno depois da Carol, somente me confirmando se os slides estão passando direitinho, porque eu saio da tela e não vejo mais, só vejo os meus slides. Bem, então vamos Antônio, pode deixar. Está passando já, né? Vejo então, com a animação funcionando. Beleza. Direitinho. Então, nos sertões, né, do extremo leste da América do Sul, onde o continente se projeta sobre o Atlântico, entre as latitudes de 2 e 16, mais ou menos, se desenvolve um conjunto muito particular de paisagem. É muito diferente do Brasil tropical atlântico, não tem florestas nem sistemas fluviais grandes, né? Mas é um dos poucos espaços subequatoriais secos do mundo. A paisagem do que a gente vai chamar de núcleo semiárido do Nordeste é dominada por vastos pedimentos em rocha, ponteados por maciços cristalinos, algumas bacias sedimentares soerguidas, formando planaltos, com uma vegetação de caatinga, chamada, né, de mata branca pelas línguas tupis da região, fortemente decídua, adaptada a condições de semiaridez severa, sobre solos rasos, pedregosos, e com um clima com uma variabilidade interanual, quer dizer, a variedade de um ano para outro, só comparável aos grandes desertos da Terra. A precipitação depende, sobretudo, da migração para o sul da zona de convergência intertropical. Né? Então, quando a gente fala hoje em dia de terras secas, né, a gente tem que pensar que o Nordeste se enquadra dentro do que a gente vai chamar esse termo de terras secas, grosseiramente dentro dos climas tipo B de Kepler, certo? Que vão equivaler a cerca de 1/3 dos climas da Terra, que vão chegar até 50% se a gente considerar os subúmidos. Essa área seca e subúmida da Terra, ela abriga 50% da população do planeta. E no Brasil, 16% da população. Lembrando que, no caso do Brasil, esses espaços, eles variam de semiáridos até núcleos de aridez de fato. Né? Bem, a semiaridez da região sempre impôs desafios à população, especialmente em relação ao acesso ao manejo da água. As migrações anuais, decadais de grupos humanos que habitaram a região já foram documentadas desde o período colonial e também na arqueologia, né? Onde se observa o abandono de áreas arqueológicas nas áreas mais secas durante as fases climáticas mais severas. Mesmo após o período colonial, já no Império e na República, as estiagens prolongadas levaram o governo a criar uma série de estratégias de armazenamento hídrico para combater períodos secos como aquele de 1877 a 1915, que na grande seca de 1887 a 80 levou à morte de mais de 500 mil pessoas. Isso gerou a primeira origem de obras sistemáticas contra a seca, com a criação do Instituto de Obras contra a Seca, e aí uma imagem da construção do açude de Oroz, por exemplo. Né? Então, essa situação é uma situação dramática que já perdura desde o começo da colonização, né? E uma situação que a gente vai ver, a gente vai acompanhar, que vai estar intrinsecamente relacionada ao que a gente trata como Nordeste semiárido. Né? Então, para os propósitos do governo, a maior parte dos estudos, o Brasil semiárido é uma área de 974 mil quilômetros quadrados, mais ou menos, equivalente aí a Alemanha e França juntos. A delimitação, ela leva em conta os aspectos climáticos e, obviamente, o recorte geopolítico. Assim, no território, os municípios que coincidem com um dos critérios de semiaridez é considerado em sua totalidade. Quais são esses critérios? A precipitação anual média igual ou inferior a 800 milímetros, o índice de aridez, né, o índice de aridez, que é a razão da precipitação pela evapotranspiração, de até 0,5, e um risco de seca anual superior a 60% no intervalo de 1970 a 2000. Bem, do norte para o sul, a gente observa
que a estação seca, marcada aí nos climogramas, na verdade no gráfico de De Martoni, ela é muito mais prolongada no setor central, chegando a 9 meses de estiagem. Alguns índices de aridez, como aqueles, por exemplo, de Cabaceiras e Petrolina, demonstram que essas áreas chegam muito próximo aos índices de áreas desérticas. Bem, a delimitação contemporânea da região, ela não é somente em função da sobreposição desses atributos fisiográficos e da solo, relevo, vegetação. A gente precisa considerar também que essas paisagens evoluíram a partir de respostas complexas às mudanças climáticas ao longo do Cenozoico, também o comportamento tectônico e, finalmente, a história de uso da Terra. Lembrando que a geografia humana do semiárido, ela remonta aí às primeiras ocupações documentadas do continente sul-americano. Essa imagem das escavações à Serra da Capivara, duas ex-orientandas, né, elas mostram para a gente que a transformação geomorfológica dessas paisagens, elas já estavam aí interagindo com o homem desde o Pleistoceno superior. E, obviamente, que tudo isso culmina com a grande ruptura, que é a chegada da colonização europeia na região, né? Então, a sociedade contemporânea no semiárido, ela reflete uma história muito diversificada dos grupos étnicos que vão ter uma base, por exemplo, agrária, assentada numa pecuária tradicional, de caprinos e bovinos, fazendo com que a Caatinga seja uma das maiores pastagens naturais do mundo, né? Que convive atualmente com uma agricultura irrigada, moderna, que leva, por exemplo, o cultivo da vitivinicultura, além do Vale do São Francisco, também hoje em dia para os agrestes, sobre o Planalto do Borborema, com um grande aporte tecnológico. Ainda a persistência das grandes obras hídricas, como aquelas do final do século XIX, marcando a nossa paisagem, como o Canal de Transposição de São Francisco. E, apesar das controvérsias, essas obras hoje elas estão atendendo a uma dinâmica regional muito mais complexa do que aquela que a gente conhecia há um século atrás, né? Então, a gente vai ver que a maior parte do semiárido, se a gente for pensar nos aspectos geológicos e geomorfológicos, situa sobre estruturas antigas, né? Compostas de terrenos que podem atingir até 3 bilhões de anos de idade. As principais feições geomórficas são as depressões aplainadas, geralmente sob litologia metasedimental, ou mesmo plutônica, e essas formas mais baixas são eventualmente interrompidas por relevos residuais, né? Vamos ver que tipos de relevos residuais a gente vai poder encontrar aí. Ela é marcada, a área é marcada pela ocorrência de controles tectônicos diferenciados, marcados por falhamentos e zonas de cisalhamento herdadas do Proterozoico, e tanto ao longo da costa quanto no interior, essas linhas de falhas e zonas de cisalhamento delimitam, por exemplo, a margem das bacias sedimentares. Muitas delas deram origem a planaltos tabulares ou questiformes, e algumas ainda dão origem a depressões regionais, né? Aquelas que não foram soerguidas durante o processo de reativação da plataforma. Se a gente parte para colocar uma idade, né, e ver o que é mais antigo nisso tudo, a gente vai ver que as estruturas mais antigas do semiárido estão associadas às rochas que compõem o cráton do São Francisco. Esse é um setor da plataforma com estruturas herdadas das orogêneses transamazônicas, né, de mais de 1 bilhão de anos, mas que desde o Ediacariano, por aí por volta de 640 milhões de anos até o presente, passou por fase de denudação, colapsos gravitacionais, criando bacias de grande raio no interior, né? E, por fim, o processo de plataformização e o processo de reativação. Bem, a formação do continente Gondwana, né, levou a colisão de fragmentos crustais com o cráton do São Francisco. Isso gerou um anel de faixas móveis ao redor do cráton. As coberturas sedimentares derivadas das fases extensionais pós-orogênicas, né, das orogêneses transamazônicas, passaram a ser deformadas no processo dessa colisão
para fechamento do continente Gondwana Ocidental. Isso gerou corredores alongados de dobras nas bacias de rifts, e as antigas sinéquias, aquelas bacias de grande raio, de colapso térmico, acabaram gerando relevos invertidos de dobras largas. Né? Bem, então a gente vai ter, no Crato de São Francisco, o Planalto dos Pinhaços, por exemplo, uma área onde o embasamento geológico foi muito afetado por essas deformações neoproterozoicas entre 900 e 540 milhões de anos, o que gerou um sistema de rifts invertidos. Né? Essas deformações elas vão cessar aí no Siluriano, quando a gente já está naquela fase de plataformização. A região só foi reativada novamente durante os eventos que levaram à ruptura de Gondwana, já entre 200 e 100 milhões de anos antes do presente. Né? A erosão que se seguiu à reativação gerou nas antigas bacias de rift, comprimidas pelo Brasiliano, um relevo dobrado e invertido, do tipo apalachiano. Na verdade, talvez o único relevo realmente apalachiano que a gente encontra no Brasil, marcado por dobras estreitas em metasedimentos e sedimentos, como é o caso, por exemplo, da Serra das Almas, aí no sudoeste da Bahia. Né? Bem, já a gente vai encontrar que esse planalto dos Pinhaços rejuvenescido, em função da compressão, né, dos rifts continentais, ele acaba resultando em corredores alongados de dobras estreitas, ao longo das quais se instala uma drenagem, né? Essa drenagem padrão entreliça, as elevações aí ultrapassam os 1.500 metros, essa é a área mais alta do Nordeste semiárido, né? E talvez com um tipo de relevo que só ocorra realmente nesse setor aí do país. Né? Em seguida, nós temos o que aconteceu mais a oeste do Crato, ou mais ao norte do Crato, onde as coberturas derivadas das fases extensionais pós-orogênicas, as sinéclises, foram deformadas no ciclo brasiliano com menos intensidade. Elas estavam mais afastadas da borda de colisão do Gondwana Ocidental. Isso resultou na formação de bacias invertidas, quer dizer, soerguidas, mas com dobras largas, como é o caso da Chapada Diamantina. Né? O famoso aí anticlinal do Pai Inácio é um exemplo, né, de uma dobra de amplo raio, desventrada, que vai testemunhar esse tipo de deformação de amplo raio. Né? Bem, daí a gente pode dizer que o Planalto da Diamantina, que também está estruturado no supergrupo espinhaço, formado especialmente por quartzitos e metarenitos, é um planalto marcado por um tipo de estrutura peculiar, que talvez só ocorra realmente nesse setor do Brasil, né? Onde ele é marcado por dobras abertas de grande raio, algumas são topograficamente invertidas, como é o caso dessas imagens, um sinclinal de Morro do Chapéu, um sinclinal invertido, mas a gente tem que lembrar que a dimensão dessas dobras é tão grande, a vastidão desses sinclinais e anticlinais acaba resultando num relevo de aspecto aplainado, onde a topografia dobrada, ela mesmo se confunde com topos de planaltos tabulares ou até mesmo a formação de cuestas homoclinais. Né? Bem, a orogênese brasiliana, ela refere-se a essa sequência de eventos envolvidos na formação do continente Gondwana, que termina há 440 milhões de anos. As colisões ao redor do Crato de São Francisco levam à formação de dois cinturões orogênicos, ao norte a Borborema e ao sul o Araçuaí. Por sua vez, esses orógeos, eles por si, já são resultado da colisão de pequenos blocos de idade arqueana, paleoproterozoica, entre si e com o Crato de São Francisco, resultando em faixas dobradas, surgimento de arcos magmáticos com muito plutonismo, certo? Com muita intrusão aí, granitogênese, etc. Então, após a orogênese, durante a reativação do Jurássico-Cretáceo, esses blocos sofreram sorgimento diferencial. E esse sorgimento diferencial se deu, sobretudo, ao longo dessas linhas de colagem, né? dessas zonas de cisalhamento. Vamos lá. Então, no extremo sul do semiárido, a gente vai encontrar entre a Bahia e o Nordeste de Minas Gerais os terrenos onde ocorre o orógeno de Araçuaí, na região. Ele se integra a um conjunto de formas
com muita proeminência topográfica, são muito isolados, muito dissecados, né? As elevações maiores geralmente estão associadas ou a granitóides ou migmatitos. Ao norte do Orógeno, já na Bahia, nós temos muitas estruturas reativadas do Arqueano, com muito cisalhamento, fratura e dobra, e uma drenagem que apresenta muita captura de cabeceira, né? E os blocos mais altos formam esses inselbergs monumentais associados às intrusões graníticas, chegando aí por volta de 1.000 metros de altitude. Lembrando que estamos aí na margem do clima semiárido, quase transitando já para o subúmido e o úmido, né? Bem, a província Borborema, ela, a parte norte, né, o Orógeno Norte, é composto por um retalho de terrenos de diferentes litologias, separados por falhas e grandes lineamentos do Neoproterozoico, que representa o que ficou no Brasil de uma área muito maior, uma unidade tectônica que vai muito além e ela se forma justamente na junção entre o cráton oeste africano, o cráton amazônico e o cráton do São Francisco Congo. As feições do relevo que a gente tem hoje em dia na província Borborema, elas, sobretudo o próprio Planalto a leste, elas vão sugerir a gente a interferência de dois processos tectônicos distintos na margem da placa sul-americana. De um lado, a compressão, derivada da expansão da cadeia mesoceânica a leste e dos Andes a oeste, chamado Ridge Push, e a ação de uma anomalia mineralógica na base do manto, uma anomalia mantérica, que provoca o domeamento da crosta. O resultado dos efeitos pode ser traduzido da seguinte forma: uma alternância dos campos de tensões, né? Sendo que a anomalia mantérica passa a ser, ao longo do tempo, um processo em declínio, superado em termos de deformação pela compressão no sentido oeste-oeste dos dias atuais, né? Deixa eu ver se consigo adiantar aqui. Sim. O plutonismo do brasiliano, como eu tinha falado antes, ao longo dos lineamentos, ocorreu por volta de 730 a 500 milhões de anos atrás. E corresponde a cerca de 30% da província Borborema. Então, daí a existência de um provável arco magmático, já que 30% do relevo é em cima de granitos. Ou granitos e outros plútons granitóides. Muitos desses plútons vão responder pelas cimeiras mais elevadas da região, certo? O que vai também nos mostrar que existe aí uma ação secundária da erosão diferencial sobre a manutenção do relevo. A reativação cenozoica pós-cretácea, no caso do relevo da região, ela se dá, sobretudo, ao longo das principais zonas de cisalhamento, como a zona de cisalhamento Pernambuco e Patos, por exemplo, que acaba criando escarpas interiores, definindo maciços rejuvenescidos isolados e bordas de planaltos sedimentares também são erguidos, geralmente planaltos homoclinais. Essas escarpas interiores atravessam a Borborema e definem os níveis altimétricos mais altos, chegando em alguns pontos a 1.200 metros, como é o caso desse ponto da imagem, a Serra do Ponto, em Pernambuco, em Brejo da Madre de Deus, né? O Planalto ele corresponde a um conjunto de terrenos elevados, certo? Esses terrenos eles estão justamente no setor mais oriental do Nordeste, e eles são marcados por escarpas que do lado leste estão em torno de até entre 200 e 500 metros, ultrapassando 800 metros no lado oeste. Uma outra característica, vou tentar aqui repetir esse slide, porque eu perdi a animação em função da mudança de programa. Enquanto a encosta voltada para o oceano, ela é mais baixa, mas ela é úmida, a encosta voltada para o interior, ela apresenta desnivelamentos de até 800 metros ao longo da zona de cisalhamento Patos, por exemplo, e ela se encontra em domínio semiárido severo, né? Saindo dos planaltos, a gente vai chegar no elemento por excelência do relevo nordestino, que são as depressões em rochas metamórficas e rochas metasedimentares. Essas apresentam em alguns pontos relevos mais altos, muitas vezes apófises de granitos, enclaves dos complexos mesoproterozoicos com migmatitos e gnáisses,
às vezes os gnáceos com bandeamento subvertical, que acabam resultando na presença de relevos residuais de diversas dimensões, como é o caso dos Inselbergs, né, e dos Inselgebirges, e maciços residuais, que ocorrem, sobretudo, também acho que aconteceu a mesma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo passar a imagem. Não, essa imagem travou. Bem, mas deixa para lá. Essas elevações residuais, elas ocorrem sobretudo nas depressões centrais do Ceará e da Paraíba, né? E nem sempre elas dão sua origem, a sua origem está atrelada apenas à diferença de dureza da rocha. Também, às vezes, se tratam de áreas tectonicamente soerguidas, como é o caso do maciço do Pereiro, que no norte do Rio Grande do Norte, que é, na verdade, uma espécie de roche, um maciço de ordem estrutural, né? Então, nas bacias sedimentares, como as sinecas e os rifts continentais, nós vamos ter o mesmo tipo de comportamento, seguindo o treino das estruturas regionais das zonas de cisalhamento. A gente vai ter que esses processos geraram a formação também de depressões, como essas depressões agora finalmente resolveu aparecer. Aqui vocês estão vendo o Inselberg no interior do Ceará. Então, essas depressões em rocha sedimentar, elas também acompanham o treino das estruturas, que é o que marca a margem das bacias sedimentares, como é o caso da imagem agora, né? Bem, geralmente elas marcam recuo de escarpa. Elas estão marcando recuo de escarpa e geralmente delimitadas mais adiante por linhas de cristas cristalinas, como vocês conseguem ver ali. As altitudes variam entre 200 e 300 metros e, às vezes, os topos dos planaltos homoclinais, eles vão descendo em altitude até que o próprio reverso do planalto se confunde com o nível da própria depressão, como se o reverso fosse se dissolvendo em glacis de erosão. Há situações também, como é o caso da bacia do Rio do Peixe, na Paraíba, onde a depressão não tem um caráter tão erosivo. Ela é muito mais associada ao fato de uma antiga bacia sedimentar do Cretáceo, um rift continental abortado, que não sofreu soerguimento. Então, vamos lá. No caso, então, a gente vai ter situações em que a depressão interplanáutica, por exemplo, da borda da bacia do Jatobá, uma das bacias interiores, lá no estado de Pernambuco, né? Ela acompanha nas suas encostas o contato com o embasamento cristalino com a borborema. Então, a gente vê que a depressão ela vai acompanhando o contato com o lineamento Pernambuco, que marca o limite com o planalto da borborema. Enquanto que a depressão do Rio do Peixe, na imagem acima, ela nos mostra justamente o fato de uma bacia que não foi soerguida. Ela está embutida nos terrenos cristalinos. Ela está cerca de 100 metros abaixo do nível da superfície sertaneja cristalina, e lá atrás você vê já a encosta do Planalto da Borborema, no sul da Paraíba, né? Então, essa é uma situação também muito peculiar, onde você tem o papel da tectônica, no caso de uma bacia que não foi invertida, que não foi só erguida. Bem, quando a gente fala, então, dos planaltos nas bacias, a gente tem que lembrar, né, que existe, por exemplo, uma escala espacial. Então, a bacia sedimentar do Parnaíba, ela é uma das grandes sinéclises do país. E o preenchimento dessa bacia, assim como das outras sinéclises brasileiras, começa aí pelo Siluriano. E o planalto se desenvolve sobre essa sinéclise em dois conjuntos distintos, em função dos comportamentos tectônicos das regiões. Então, nós vamos ter a Serra da Capivara a sudeste e a Serra da Ibiapaba ao norte, criando duas situações de respostas distintas do relevo aos componentes geotectônicos. A Serra da Ibiapaba difere do setor sudeste porque ela tem elevações mais altas. Este setor sofreu um soerguimento mais efetivo, a cornija é mantida pelos arenitos do grupo Serra Grande, a escarpa é retilínea, com poucas indentações, e as ombreiras topográficas bem marcadas
mostram o papel das reativações repetidas sobre a morfologia. Já na Serra da Capivara, a sudeste, a gente tem um aspecto questiforme, com reverso e cornija sustentados por arenitos da formação cabeças do Devoniano, enquanto que a base é que vai estar justamente nos arenitos do grupo Serra Grande. O front é intensamente fraturado, e ele dá lugar a uma rede de drenagem obsequente instalada em cânions, preenchida por leques aluviais pleistocênicos. É justamente aí onde a gente vai encontrar os grandes abrigos arqueológicos. O sistema de fraturas ao longo do front permitiu o desenvolvimento de surplões que tem um papel fundamental aí para os estudos de arqueologia dessa área. Então, aí a gente vê que o próprio tipo de recuo dessa escarpa criou ambientes de ocupação pré-histórica bem peculiares, que não é o que acontece, por exemplo, ao norte dessa bacia, onde o paredão que separa ela da depressão, o front é muito mais íntegro, muito mais preservado na Ibiapaba. Né? Vamos lá. Então, a gente vai ter, ainda nos planaltos menores, como o Araripe, o Jatobá e o São Francisco, que nesse caso eles foram formados por inversão de rifts continentais após o Cretáceo. Né? O Araripe vai abranger o estado de Ceará, Pernambuco e Piauí, e a cimeira dele é sustentada pelos arenites e conglomerados da formação Exu do Albiano, em altitudes que chegam até 950 metros. As escarpas também apresentam ombreiras, como a Ibiapaba, só que recobertas por colúvios pleistocênicos que mostram para a gente que o nível de base continua descendo. Já o Planalto do Jatobá, lá no meio de Pernambuco, ele praticamente se confunde em altitude com o Planalto da Borborema, chegando a quase 1.100 metros. E provavelmente ele foi soerguido pelos mesmos esforços de soerguimento do Planalto da Borborema. Enquanto isso, mais ao sul, nós vamos ter o Planalto do São Francisco, que é a única área do espigão mestre que está sob domínio semiárido. Nós temos aí os arenitos conglomerados do grupo Urucuia, do extremo oeste do semiárido baiano, vai formar mesas aclinais, né? Quer dizer, mesas sem grandes mergulhos, com escarpas bem marcadas, bem delimitadas ao trend do lineamento transbrasiliano. Os ressaltos aí ficam na faixa de 350 metros e as cimeiras atingem cerca de 850. Bem, entrando agora nos materiais de acumulação, nos relevos de acumulação, a gente vai ter as encostas, sobretudo as encostas com domínio de acúmulo de colúvios grossos, não sempre talos, mas colúvios derivados de fluxos gravitacionais, fluxos de lama e fluxos de detritos. Também, secundariamente, a gente tem a ocorrência de leques aluviais mistos. Né? A maior parte desses depósitos se originaram em condições climáticas que não condizem com o clima atual. As datações por luminescência têm nos revelado que a sedimentação de encosta basicamente para por volta de 5.000 anos atrás, que é quando nós entramos na semiaridez do Holoceno Superior e as condições necessárias para a produção desses depósitos cessam. Se a gente, então, continua com uma extensão da encosta e adentra os pedimentos, né, a gente vai encontrar uma forma que só ocorre no Nordeste do Brasil, que são as marmitas ou tanques de dissolução, né, que vão ser também preenchidos por materiais derivados de fluxos gravitacionais, sedimentologicamente muito semelhante ao material das encostas, geralmente alternando aí cascalheiras, lamitos, e aqui e acolá apresentam também níveis de sedimentação lacustre. Essas formas foram preenchidas também no intervalo de tempo que as datações delimitam entre 60.000 anos antes do presente até cerca de 4.000, e elas são geoarquivos importantíssimos, tanto para a paleontologia quanto para a arqueologia. Lembrando que elas, além dos fósseis da megafauna, nos seus níveis superiores, que já estão referidos ao Holoceno Superior, elas também apresentam aí importantes sítios arqueológicos. Né? Já o ambiente fluvial, no semiárido brasileiro, ele basicamente apresenta 3 regimes. O regime perene exótico do Rio São Francisco, é o único rio que tem água o ano inteiro, e como consequência ele também tem formas de rio que tem enchente, como por exemplo formação de terraços, né, na sua planície aluvial.
Esses terraços, como vocês podem ver na imagem em cima à direita, bastante degradados pela erosão, o que também é resultante do fato do rio estar barrado por um sistema de barragens da Chesf para a produção de energia hidrelétrica e reservatório de água, sobretudo para irrigação e abastecimento das cidades. Isso faz com que o rio não tenha mais a frequência de cheias e esses terraços agora passam por um processo de degradação. Temos também os sistemas intermitentes, onde o rio tem água, às vezes por algumas semanas ou meses durante a quadra chuvosa, e que pode levar à formação de pequenas planícies, embora o canal fique seco a maior parte do ano. E aí vocês veem o terraço do rio Mochotó, na imagem esquerda abaixo. E, finalmente, o padrão dominante, que é o padrão efêmero, que são esses rios semelhantes aos uades do norte da África, que são pequenos canais sem sedimentação definida nas margens, onde praticamente o fluxo de sedimento restringe-se ao próprio leito. Bem, um outro tipo mais restrito de depósito que a gente vai encontrar são dunas associadas também à planície do Rio São Francisco, nesse caso mostrando para a gente que essa planície é poligenética, quer dizer, ela tem mais de uma origem, e o que a gente vai encontrar é que a partir de 30 mil anos antes do passado, quer dizer, o começo do esfriamento produto máximo glacial, começa a haver acumulação eólica nas margens do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia. E essa acumulação eólica ela vai persistir com formas de dunas parabólicas, barcanoides, nébicas e mantos de areia, até cerca de 700 anos antes do presente. Elas têm um significado paleoclimático que ainda precisa ser investigado mais a fundo. Bem, gente, daí a gente chega na caracterização daquilo que é mais distinto do semiárido brasileiro, que é seu clima, que é aquilo que a gente falou já. Embora não seja incomum existir áreas semiáridas de baixa latitude, isso não é completamente desconhecido, também não é algo que ocorra tanto. O Nordeste está situado em Nordeste semiárido, em latitudes equivalentes à África Oriental, e compartilha alguns traços climáticos muito semelhantes com a África Oriental. Assim como no leste da África, no Nordeste também, ao longo do ano, a gente tem uma permanência de condições anticiclônicas, de baixos níveis, sobretudo reforçados pela uma intensificação da circulação de Hadley, da famosa célula de Hadley, né, que inicia com a dissipação de ventos lá por volta da latitude 30, e no caso do Nordeste, ela se intensifica devido a uma forte convecção na faixa equatorial, que vai intensificar o fluxo dos ventos alentes sobre a região. Esse cenário, aliado à permanência dos corredores de umidade sobre o interior do continente durante o verão, aquilo que a gente vai chamar de jatos dos baixos níveis, acaba criando condições adequadas para o desenvolvimento de paisagens semiáridas na margem leste, extremo leste e nordeste do país. Assim como alguns bolsões, aí que eu coloquei até em cor vermelha, alguns bolsões autocontidos de aridez dentro do semiárido. A precipitação anual média no semiárido do Nordeste, ela vai alcançar aí totais que são comparáveis a cerca de 1/3 do esperado para essa latitude. Se você se deslocar, por exemplo, na mesma latitude, você sair do Nordeste e for para o Pará, para o Amazonas, a precipitação nessas áreas não chega no máximo a 1/3 do que você encontra na Amazônia. A maior parte da região, a chuva vai se restringir ao verão e ao outono do hemisfério sul e são provocadas pela descida da zona de convergência intertropical para o sul. No entanto, a gente tem que lembrar que a migração da zona da convergência, ela depende de forçantes externos, como, por exemplo, a oscilação sul, El Niño, ou a variação interdecadal do Atlântico. Significa dizer que nem sempre essa descida vai acontecer, ou, se acontece, não dá conta de toda a região. Em geral, a gente vai distinguir duas sub-regiões climáticas do Nordeste. Uma ao norte, associada à ZECIT, e outra mais ao sul, associada justamente à presença da ZCAS, né? E também a presença de sistemas frontais. Normalmente, o que marca essa divisão é aí por volta do paralelo 11, é onde a gente tem a divisão entre essas duas áreas. Bem, tirando a circulação
atmosférica que divide o Nordeste numa área dominada pelas ECIT e outra dominada pelas ECAS, nós vamos ter também os fatores locais, como, por exemplo, nas superfícies mais baixas, os ventos de sudeste, né, eles vão encontrar como obstáculo apenas relevos que, no máximo, chegam a 1.200 metros. Mas, apesar desses relevos serem baixos, sobre os topos e as encostas voltadas para o vento, aquelas chamadas de barlavento, nós vamos ter um processo de ascensão orográfica e vamos criar aí climas mais úmidos no topo dessas serras. Essas duas imagens que eu trago para vocês foram tiradas no mesmo dia, na mesma semana, na verdade, no maciço da Serra da Baixa Verde, no interior de Pernambuco. A encosta voltada para o leste, esse aspecto da direita, verde, enquanto voltado para o oeste, esse aspecto seco, aí já na fronteira com a Paraíba. Essa situação é muito comum em áreas onde a direção de vento é a mesma ao longo de todo o ano, certo? E embora essa situação ela não crie nem climas úmidos, nem ela crie mais semiaridez, ela intensifica os processos de umidificação e de ressecamento, a barlavento e a sotavento. Esse efeito das encostas voltadas para o sudeste é mais sentido nos estados voltados para o Oceano Atlântico, para a margem oriental. No Ceará, por exemplo, essas áreas mais úmidas elas se encontram no topo e nas encostas voltadas para norte, mostrando que são áreas mais impactadas pela presença das ECIT. Né? Chegando agora nos solos, né, que é uma decorrência de clima e geologia, a gente vai ver que no caso do semiárido, esses solos são, além de rasos, eles vão nos apontar para um balanço denotacional, onde você tem muito mais erosão do que pedogênese. A baixa umidade, ela gera pouca hidrólise, quer dizer, pouca alteração, e o tipo de precipitação leva à presença do fluxo superficial difuso de forte intensidade, o que a gente chama de fluxo orconiano, que vai resultar numa suavização dos modelados em rampa por erosão laminar. A evapotranspiração é intensa e a infiltração é desprezível. Como consequência, a gente vai ter segmentos de rampas, que dominam a paisagem semiárida, com muita pedregosidade na superfície, e em subsuperfície a presença de argilas do tipo 2:1, de esmectitas, aquelas que são expansivas. Né? Vamos lá. Então, daí a gente pode derivar 4 tipos de associações litológicas relacionadas ao relevo para o semiárido, certo? Lembrando que em ambientes de encostas cristalinas, em ambientes cristalinos, com pedimentos e encostas cristalinos, nós vamos ter o predomínio dos neossolos litólicos e neossolos regolíticos, enquanto que, à medida que você caminha da encosta em direção ao rio, você vai passando por uma sequência de luvissolos e, finalmente, chegando aos planossolos. Os planossolos vão se formar, sobretudo, por acumulação de argila no horizonte subsuperficial, em função da estagnação da água ou circulação reduzida após as precipitações, justamente por estarem na parte mais baixa do pedimento. Daí a gente pode praticamente definir que essas catenas seriam a catena sobre pedimentos, sobre rampas, sem um relevo à retaguarda, catenas em pedimentos com icebergs, catenas de maciços residuais que podem até, se o clima for mais úmido, apresentar argissolos e até pequenas manchas de latossolos, e as catenas em bacias sedimentares, basicamente dominadas por solos, neossolos quartzarênicos. Bem, só para a gente ter algum exemplo de paisagem com isso. Né? Então, as duas imagens de cima, né, da fileira de cima, são neossolos litólicos e regolíticos, sobre terrenos de maior declividade, na transição pedimento-encosta. São solos imaturos, de muita pedregosidade superficial, falta do horizonte B, baixo teor de matéria orgânica, textura limitada pelo intemperismo, ou seja, muito grosseira, e a livre circulação da água dá esse tom avermelhado, tipo de solos de área seca, de área tropical quente, tropical seca quente. Já nos pedimentos sem grandes declividades, nós vamos ter condições de maior aprofundamento do intemperismo,
com o surgimento dos lovissolos crômicos. Essas são aquelas áreas onde a erosão laminar leva para a drenagem a areia e o silt e deixa na superfície aquela camada de cascalheira superficial chamada pavimento detrítico. Né? A gente vai ter que... Esses solos geralmente têm um cor muito avermelhada, mas não se enganem, geralmente isso se dá pelo fato dessas rampas sedimentares estarem sobre os complexos metamórficos do Mesoproterozoico, que geralmente tem uma face anfibolítica bem marcada, ou seja, presença de minerais ferromagnesianos. A outra catena que a gente vai ter, nos pedimentos baixos, com planossolos, vão ocorrer próximo à transição para o canal fluvial. São áreas que apresentam, por exemplo, acúmulo de sal pela capilaridade ascendente entre o horizonte arenoso superficial e o horizonte de textura argilosa a cerca de 20 centímetros da superfície. Essa diferença textural leva à forte erosão desses solos, sobretudo com situação de retirada da vegetação de caatinga. Já os neossolos quartzarênicos, aquele areial puro que a gente associa geralmente às bacias sedimentares, pode, inclusive, às vezes, ser suscetível à erosão eólica e erosão pluvial moderada. Ele geralmente é resultante da dissolução do cimento, né? Do cimento das rochas sedimentares que afloram nessas bacias mesozoicas e paleozoicas, e a consequência disso é a lavagem desse material tanto no topo quanto na borda dessas bacias, criando esses tipos de lençóis de areia. Já a gente chegando agora no uso que os organismos fazem dessa estrutura, a gente vai ver que no semiárido vai ocorrer um tipo de vegetação que aqui no Brasil até a gente trata como um bioma em particular, mas que em classificações de áreas secas em outros países não se vê dessa maneira, mas a caatinga como sendo uma formação essencialmente lenhosa, né, compostas por espécies neotropicais, com basicamente 5 tipos de adaptações à seca severa. Uma delas, e a principal, é a caducifolia, que é a perda das folhas durante a estação seca. Essa imagem A, que é aquela imagem que todo mundo tem da caatinga sem folhas durante o período seco. Né? Também aí a gente vê que nessa situação especial aí, que é do estado de Alagoas, a gente vê a falta do extrato herbáceo. Outra adaptação é a transformação de folha em espinho, como é o caso aí desse Melocactus, a coroa de frade, né? O que vai dificultar a evaporação. Ou ao armazenamento de água nos caules, como é o caso das bombacáceas, ou das espondiáceas nas raízes, formando xilopódios, como é o caso do umbuzeiro, né? É uma forma de também se defender da estação seca. A redução do limbo foliar, quer dizer, as plantas com folhas muito pequenininhas, que também ajuda a diminuir a transpiração, e o desenvolvimento de prickles, que são espinhos, formas grandes de espinhos nos caules, né, semelhantes a espinhos, que também são uma proteção contra a evaporação e muito comum aí no angico, né, nessa lenhosa característica do semiárido. Bem, daí a gente vai ver que, apesar de uma ausência de consenso sobre a vegetação da caatinga, nos últimos anos a gente tem visto que ela tem sido classificada muito mais como pertencente ao conjunto das florestas tropicais secas. Isso quer dizer, é um conjunto de florestas que inclui formações lenhosas em geral e que são decíduos, quer dizer, que perdem as folhas. Em termos florísticos, a caatinga ela tem pouco endemismo se comparado com a Amazônia, com a Mata Atlântica, por exemplo. Em termos florísticos, ela compartilha parte de sua flora com outras florestas neotropicais secas. Daí a gente vai ver que das 11 espécies lenhosas mais comuns na caatinga, apenas 2 são endêmicas ao semiárido brasileiro. O juazeiro, aí como vocês estão vendo do lado esquerdo da imagem, e a faveleira, né, do lado
direito da imagem, que é uma euforbiácea. Esse baixo grau de endemismo talvez nos indique também que houve muita troca de espécies entre a caatinga e outras áreas secas da América do Sul, como, por exemplo, o Chaco paraguaio-argentino e a savana venezuelana. Bem, gente, chegando ao final, certo? Eu diria que as formas tradicionais de uso da terra no semiárido, voltadas sobretudo à pecuária de bovinos e caprinos, e culturas de sequeira, em menor escala também café e cana-de-açúcar para rapadura, e mais tarde a chegada do algodão, que transformou o Nordeste no maior produtor mundial, levou à degradação das coberturas superficiais. E isso, em consonância com o clima tropical semiárido, com grande variabilidade de precipitações, favoreceu a formação de 6 grandes núcleos de degradação acentuada da terra. Né? Um aspecto central para a aferição desse processo tem a ver com a avaliação da perda das propriedades de nutrientes dos solos e também a avaliação da intensificação temporal da erosão mecânica. A gente pode dizer que os diagnósticos sobre esse tipo de erosão, ou desse tipo de degradação de terras, vão demandar, primeiro, observações temporais continuadas, espacialmente consistentes, quer dizer, precisa saber o que aconteceu no tempo e na mesma área. Do ponto de vista da geomorfologia, o que a gente pode contribuir é particularmente com as análises geocronológicas de curto e médio prazo, que a gente já tem feito com a utilização dos isótopos de césio e chumbo, voltados para a aferição das taxas de produção de sedimento e a relação com os mecanismos de controle de erosão. Esses mecanismos geralmente estão associados à mudança no uso da terra e aos inputs climáticos, como, por exemplo, a ocorrência dos eventos climáticos extremos. Bem, gente, de uma forma sucinta, né, dentro dos 50 minutos que me foi dado, né, era isso que eu poderia compartilhar com vocês e me coloco à disposição agora para, né, algum debate, um questionamento que venha acontecer, mas espero ter cumprido com a tarefa que Carolina me passou. Muito obrigado. Muito obrigada, Antônio. Vou te dar uns segundos aí para respirar, enquanto eu dou uns recadinhos, e aí vamos para as questões, tudo bem? Tá ótimo. Então, pessoal, lembro que a inscrição deve ser feita em até 1 hora ao término aqui da live. Então, quem ainda não se inscreveu, corram até lá e façam. Nós também disponibilizamos aqui no chat o link de acesso à pasta no Google Drive com os materiais que foram compartilhados pelos professores. E ela já foi atualizada com o material do professor Antônio. Então, confiram lá, né? Usem esses materiais que foram selecionados com carinho para vocês. Semana que vem, aula 7 será sobre a paisagem dos cocais, com a professora Ellen Nebias Barreto, da Universidade Federal do Maranhão. Então, contamos com a participação de todos e todas aqui na próxima semana, ok? Então, agora, vamos lá para as questões, começando com o Fernando. Estou procurando aqui para compartilhar. Professor, você poderia discorrer um pouco sobre a gênese desses tanques, marmitas? Há alguma relação com paleodolinas? Não, Fernando. Não tem relação com paleodolinas. Esses tanques, essas marmitas, elas estão associadas a uma evolução subaérea que, quer dizer, ela, na verdade, ela tem uma dupla via. Existe uma evolução inicialmente de caráter pedogênico e também, após essa evolução, que seria simplesmente o amadurecimento dessas depressões embaixo de um antigo manto de intemperismo, existe, após a retirada do manto de intemperismo, a manutenção dessas áreas mais baixas e continuamente sendo rebaixadas em função delas estarem preferencialmente ao longo de fraturas e delas abrigarem maior umidade que o entorno.
Então, enquanto que as rochas ao redor estão expostas ao sol, não tem praticamente nenhuma possibilidade de reter água, nas zonas com fratura, você tem que os processos de hidrólise são muito mais eficazes. E, com o passar do tempo, intemperismo e chuva vão abrindo ao longo dessas zonas de fraqueza esses espaços maiores, esses espaços de acumulação maiores. O que é curioso sobre essas áreas é o fato de que todas elas têm fósseis, ou a grande maioria delas tem fósseis, todas elas têm preenchimento de sedimentação quaternária, e toda essa sedimentação nos indica que havia algum tipo de cobertura de solos, onde hoje você só tem superfícies rochosas. Então, elas basicamente guardam a última informação pedológica sobre o que houve antes do último momento de erosão, que é justamente a entrada do último máximo glacial, ou um pouquinho antes disso. Digamos aí, os interestadiais que antecederam o último máximo glacial. Os avanços sobre o estudo dessas formas estão muito mais na paleontologia, porque hoje em dia você já tem uma taxonomia muito avançada desses preenchimentos fósseis, e inclusive com investigação sobre paleodieta, paleopatologias, né, dessa fauna. Mas o que é mais curioso é que esse tipo de configuração geomorfológica só ocorre no semiárido. Então, a pergunta é, se a rocha no Brasil é basicamente, nos setores cristalinos, a mesma, por que isso só vai ocorrer no semiárido? A provável resposta é que onde isso tenha ocorrido, em outras áreas que no Brasil passaram por momentos climáticos mais secos, a retomada da umidade canalizou essas áreas para a rede de drenagem como cabeceiras. E a primeira coisa que acontece, como você vê ainda hoje no semiárido, sempre que uma bacia dessas é capturada por um pequeno riacho, rapidamente ela perde o preenchimento sedimentar. Então, isso é o que a gente pode avaliar, que eu posso dizer, mas não tem a ver com paradolina, porque não tem a ver com colapso de caverna, nada disso, não. A gente está falando aí de depressão em cima de granito, de quinais, de rocha cristalina. Ok, então vamos à próxima, da Grazi Oliveira. O que especificamente leva à erosão na região do semiárido? Quais fatores contribuem para isso? E ela continua, se é comum ter o surgimento de ravinas e vossorocas. Ravinas, sim. Vossorocas não, porque não tem solo suficiente para isso. Vossoroca você só vai encontrar em depósito coluvial, sobretudo nas bacias sedimentares. Nas áreas de cristalino, sobretudo nos pedimentos, nas áreas baixas, um solo de 20, 30 centímetros, você não tem como formar vossoroca. Então, você tem algumas situações de ravina, sobretudo no limite entre o pedimento e o canal fluvial, onde você tem uma quebra de gradiente, e aí você tem um pouco de ravina. E o que intensifica a erosão é o pastoreio, quer dizer, a utilização da caatinga como pastagem. Então, isso acaba com o extrato herbáceo. E você tem que a caatinga é a maior pastagem a céu aberto, céu aberto do Brasil, a maior pastagem nativa, né? Então, você simplesmente larga o gado lá e, depois de tantos meses, você vai atrás dele para ver se ele engordou, para ver se ele pegou peso e tal. Essa criação tradicional é o que aconteceu desde o Brasil colônia. Obviamente que ela, hoje em dia, tem uma importância econômica muito menor e uma redução em área muito grande, o que é benéfico para a recuperação dessas áreas. Era isso que eu podia falar. Ok. E a próxima, da Jaqueline Martins. Professor, quais as 11 espécies mais comuns recorrentes na caatinga citada na sua apresentação? Ah, tá. Bem, aí eu vou ter que voltar lá para pegar essa listagem das 11 espécies mais comuns, mas eu posso passar isso para a Jaqueline sem problema. Mas essas 11 espécies não são as espécies mais comuns, são as 11 espécies de lenhosas mais comuns, certo? E o que a gente vai encontrar é que nessas 11 espécies de lenhosas, a gente vai ter uma troca, por exemplo, com o exemplo claro que teria era o prosópis. Embora o prosópis não seja endêmico do Nordeste,
você tinha ocorrência de prosópolis. Ainda existe uma ocorrência de prosópolis no extremo oeste de Pernambuco. Então, por exemplo, prosópolis é um gênero do Peru, né? E hoje em dia o prosópolis no Nordeste ele foi reimplantado como algaroba, mas nós tínhamos um prosópolis nativo. Então, o que é que isso significa? Que no nível do gênero tem um compartilhamento com as outras áreas secas da América do Sul. Havia antigamente, que eu quero dizer, uns 30 anos atrás, ainda quando se utilizava muito a ideia de teoria de refúgios, uma ideia de que teria havido uma troca muito recente entre esses núcleos de vegetação. Mas hoje em dia, com o sequenciamento de DNA, se sabe que essas trocas podem ter sido muito antigas. Então, não dá para a gente simplesmente fazer uma analogia entre mudanças climáticas do Quaternário e compartilhamento de vegetação entre os núcleos de semi-aridez do continente. Isso é muito simplista. Na verdade, essa é uma evolução que vem ao longo de todo o Cenozoico. Mas as 11 espécies eu lhe passo. Pode cobrar a Carol, que eu te passo, inclusive, uma lista com a florística que está publicada lá nesse prêmio. Então, tá bom. Então, vamos à próxima, Tânia Gomes. Professor Antônio, qual a idade dos depósitos eólicos mais recentes? Isso pode caracterizar a dinâmica sobre depósitos eólicos de interior continental e um período de ressecamento climático significativo? Excelente pergunta, Tânia. Muitas vezes quem estuda quaternário às vezes está achado de que está fazendo pesquisa para o seu próprio gáudio, para o seu próprio prazer. Mas a gente só vai ter uma ideia do que acontece com o clima, do que pode acontecer com o clima, se a gente sabe o que aconteceu com o clima na fase subatual. E a fase subatual para a gente é justamente a transição do máximo glacial para o momento que a gente está vivendo. Então, o que acontece é que a retomada dessas dunas, da sedimentação eólica no semiárido, ela chega até 700 anos atrás. Bem, o que é que a gente pode deduzir disso? Para que eu tenha deposição eólica, acumulação, formação de dunas continental, primeira coisa, preciso ter ventos constantes, suprimento de areia e a vegetação não pode colonizar. Então, isso vai indicar para a gente o seguinte, que houve momentos já ainda no Holoceno Superior, ou já no Holoceno Superior, em que a semi-aridez foi mais severa do que a semi-aridez de agora. Bem, isso não é totalmente desconhecido, porque quando os portugueses chegaram aqui, a gente ainda estava na pequena era do gelo, e as primeiras secas que eles testemunharam no século XVI, traziam muitos índios do sertão para o litoral. Então, isso vai indicar para a gente que essa ciclicidade climática, sobretudo atrelada à teleconexão com o fenômeno El Niño, com a oscilação multidecadal, tudo isso já ocorria. E pode ter ocorrido em escalas de tempo maiores do que a que nós podemos observar agora. De quando são as primeiras observações do El Niño que a gente tem instrumentais para o Nordeste? Cerca de 100 anos no máximo, menos do que isso, já utilizando-se o termo El Niño. Então, provavelmente, o que a gente está fazendo aí é resgatando momentos em que as secas, mesmo no período histórico, ou no limite do contato com os portugueses, foram mais severas do que as secas que nós temos agora. E nada impede que elas voltem a ser tão severas como foram naquela época. A diferença é que hoje em dia você tem uma organização econômica muito complexa e uma seca muito mais severa numa região com 30 milhões de habitantes, ela pode ter consequências muito mais drásticas. Então, a gente tem que estar preparado para esses retornos também. Ok. Vamos à próxima questão, do Marcelo Dantas. Sim, certo, perfeito. Se tem maior degradação. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Os índios já utilizavam os brejos como ponto de
fuga quando a seca chegava nas áreas mais baixas, quando as cacimbas, os tanques secavam. Então, eles tinham que subir as serras, porque ali existiam ainda fontes de água, etc. Quando o português entra, ele utiliza as serras também para o aldeamento de índios. Os escravos também, quando se rebelaram e formaram os quilombos, também foram para as serras. Então, essas são áreas que, desde o começo da povoação do Nordeste, pré-histórico, são áreas que são ocupadas. É tanto que importantes sítios arqueológicos estão nos brejos. E com a chegada europeia, o que você vai ter é que essas áreas, por serem mais úmidas e mais frescas, elas também se prestavam ao cultivo do café, por exemplo. Então, o café é introduzido nos brejos ainda no século XVIII, antes mesmo da chegada em São Paulo, por exemplo. E, com isso, você tem muita degradação há 300 anos. E pouco sobrou da cobertura vegetal original, o que é uma pena, porque é um tipo de vegetação muito peculiar, uma vegetação florestal que abriga uma diversidade e talvez até os maiores endemismos da região, que talvez tenham sido até perdidos. E, sem dúvida, o maior uso agrícola levou à imensa degradação dessas áreas. Praticamente o único brejo relativamente bem preservado é aquele da Floresta Nacional do Araripe, lá no Crato, no Juazeiro, que quem foi ao Cinagel deve ter conhecido. E o Marcelo faz mais uma questão. Provavelmente, ou desértico ou subdesértico. Ou desértico ou subdesértico. Mas lembrando que você tem a continuidade de cobertura de dunas por mais de 100 quilômetros. A duna continental ela é mantida por uma situação anticiclônica. Né? Então, é diferente da duna costeira, que pode ocorrer no Rio Grande do Sul com o clima subtropical úmido. Basta que tenha vento e suprimento de areia. No caso dos climas continentais, precisa ter uma situação em que não há condição da vegetação se recuperar. Então, provavelmente, você teve momentos de uma aridez muito mais severa. E esses campos de dunas atestam um pouco isso, sim. Até porque a fonte de areia era a planície do rio. E para que essa planície tivesse cedido essa areia, ela precisava estar livre da cobertura vegetal. Provavelmente até uma situação em que o curso do rio tenha parado. Ok. Bom, o Fernando Moraes, a título de sugestão, coloca que, caso ainda não tenha ocorrido, acho que a gênese dos tanques poderia ser abordada do ponto de vista da karstificação. Sim, sem dúvida. Do ponto de vista da dissolução, sim, concordo. Concordo. Como se fossem Karen, lapiais, superficiais, concordo. Até porque uma das traduções para essas marmitas são marmitas de dissolução. Bom, nós temos aqui mais duas questões e acho que nós podemos encerrar com elas, tudo bem? Ótimo, perfeito. A Grazi Oliveira, que havia perguntado aqui sobre as erosões, ela continua, se referente a uma região do semiárido nordestino, um local com características de solos avermelhados, vertente de meia declividade, pouca vegetação, continuando. Erosão em média de 5 metros de comprimento, 3 de largura, 2,5 de profundidade, conectada à drenagem, pode ser denominada que tipo? Não, como eu falei, você pode ter vassourocas e ravinas, mas você vai depender do embasamento cristalino, do embasamento que você vai ter aí. No cristalino, provavelmente isso é colúvio, se você tem uma situação dessa. Quanto à profundidade que ela falou, 2,5 metros de colúvio, tudo bem, é fácil você encontrar. E se você está nas bacias sedimentares, sobretudo nas áreas de costa, nas bacias sedimentares você encontra também, porque você tem, por infiltração dos arenitos, você tem muita dissolução dos cimentos, e aí você tem condição de acumulação de material incoeso com espessura suficiente para uma incisão de 2,5 metros. O
que você não vai ter é essa incisão de 2,5 metros em pedimentos. Isso não tem, porque o pedimento ele praticamente é rocha e uma camadinha muito delgada de luve-solo, ou um solo um pouco amadurecido. Mas sim, a resposta é sim, vai depender do contexto do substrato. Se for cristalino, provavelmente você está lidando com colúvio. E por fim, o Danilo Santos. Qual uma área de altitude? Quais os principais fatores que os definem? Excelente. Essa é uma questão que nunca foi muito colocada como uma questão taxonômica, certo? Mas existem uma série de elementos que podem ser considerados. E eles não são só a altitude, porque os brejos vão ocorrer como num plano inclinado. À medida que você se afasta da costa, eles vão ficando mais altos. Então, se você sai do litoral oriental do Nordeste, você vai ter os primeiros brejos ocorrendo por volta de 500, 600 metros, e à medida que você vai para o interior, eles vão subindo até 900, 1.000 metros, que é a altitude máxima que você vai encontrar. Então, você vai ter que encontrar elementos como distância da costa, altitude, precipitação, diferença da precipitação em relação ao entorno, o tempo de duração da estação úmida, certo? O tipo de, obviamente, substrato geológico, né? E no caso de serras, se você está lidando com as encostas barlavento, no caso das áreas de exposição aos fluxos úmidos predominantes. Como eu falei, ao longo da costa oriental, essas situações se desenvolvem a leste e sudeste das serras. Enquanto que no norte, como por exemplo no Piauí e no Ceará, elas estão mais voltadas para a fachada norte das serras e além do próprio topo, certo? Então, existem até trabalhos, acho que teve um trabalho até utilizando uma técnica multifatorial, de trabalhar com os diversos componentes para ver quais deles, solo, vegetação muito pouco hoje em dia, porque praticamente você não tem mais cobertura, mas solo, uso da terra, clima, substrato geológico, altitude, precipitação, duração da estação seca, para chegar a uma delimitação. Mas, assim, qual é a finalidade disso? Né? Então, eu acho que os exercícios taxonômicos, aí é uma visão minha, eles têm que ter um propósito. Então, eu acho que a gente está no momento da pesquisa que a gente tem que investir mais em identificar processos, taxas, mudanças na maneira como a superfície se comporta em relação aos inputs externos e internos. Mas é importante classificar, mas saber parar, porque senão você vai acabar subdividindo, e para quê? Certo? Se for para fins de planejamento, eu acredito que 5 ou 6 parâmetros são suficientes. Né? E, obviamente, também que tem a questão de preservação do que ainda existe, como é o caso da Floresta do Araripe, que não é à toa, virou até um geoparque. Então, se a gente puder fechar com mais uma, a última de hoje, da professora Grace Alves, da Universidade Federal da Bahia. Então, se puder responder, gostaria de saber se o professor atribui alguma diferença na evolução das depressões sertanejas setentrional e meridional. Bem, se ela está se referindo à depressão sertaneja setentrional, aquela que está na província de Borborema, e a meridional, aquela que está no cráter do São Francisco, sim. Sobretudo os componentes geológicos são diferentes. Ao norte, a depressão é bem menos contínua, ela é muito estreita, ela é muito condicionada pelas zonas de cisalhamento e pelo distanciamento entre as áreas soerguidas. Ela não tem tanto um caráter de exumação de uma cobertura cretácea, sobretudo fora do Ceará. Né? No Ceará isso ainda é mais visível, mas nos outros estados não. É como se você tivesse blocos rebaixados
que não foram preenchidos de sedimento, porque não tem sedimento vindo das encostas. Então, é como se fossem bacias que não foram preenchidas. Né? Enquanto que nas depressões, a depressão meridional, sobretudo ao longo do Vale do São Francisco, você tem a retirada do grupo Urucuia, você tem situações mais nítidas de exumação, certo? Então, eu acho que essa é uma característica bem diferente mesmo, até porque os controles litológicos na Bahia, no centro da Bahia, associados ao espinhaço, certo? São bem diferentes daqueles que a gente vai encontrar na província Borborema, onde a gente vai ter muito mais uma sequência de faixa de dobramento e intrusão granítica. E, geralmente, as depressões estão sobre as faixas de dobramento. Só que entre uma faixa de dobramento e outra, geralmente tem um corpo granítico, e a distância não é muito grande. Então, acabam sendo seções muito curtas de depressão, se comparadas à depressão são franciscana, que é longuíssima, né? E que tem um caráter muito mais de exumação. Eu vejo essas diferenças. Ok. Então, Antônio, não tivemos mais questões, mas tivemos várias questões, né? Acho que foi ótimo. Tivemos aí quase meia hora de tempo para questões. Então, gostaria novamente de te agradecer. É sempre excelente te escutar. Obrigado. E também gostaria de agradecer ao Guilherme, que ficou esse tempo todo aqui em stand-by, caso eu ficasse sem luz de novo por aqui. Então, Guilherme, obrigada pela parceria sempre, por me salvar aí. E dizer que nós aguardamos todos e todas na semana que vem para a aula sobre a paisagem dos cocais. É isso. Muito obrigado a todos e todas que participaram e, sobretudo, aos amigos, que eu não estou vendo os nomes, não sei quem está aí presente, mas sei que tem a Simone, tem Cleiton, a Laís, mas as pessoas amigas de uma maneira geral. E parabenizo mais uma vez a UGB por esses eventos e pela possibilidade de, apesar do distanciamento que a gente tem vivido, manter essa chama da geomorfologia acesa, para que as pessoas não esqueçam que, eventualmente, as coisas vão voltar ao normal e a gente vai se encontrar nos congressos e nos fóruns científicos mais uma vez. Então, um grande abraço a todos, agradeço ao Guilherme e a Carol e sucesso aí na condução da nova presidência da UGB. Ao víceres ao trabalho de vocês. Obrigado e fico à disposição.